Livro Pureza e Formosura, Monsenhor Dr. Tiamat Totti, 1953. Capítulo 5. Lutar. Dois arcanjos se combatem no teu ser. O campo é teu, lança-te à luta e conquista o gláudio de ouro do céu. Padre Moreira das Neves. Amada jovem, olha para mim. Fita-me de modo que eu possa ver bem os teus olhos. Assim é o que eu esperava. A chama de uma vontade inquebrantável brilha no teu olhar. O teu coração palpita veemente com firmes e santos desejos. Os teus lábios tremem em silêncio sob o peso de uma decisão enérgica. Os teus olhos luminosos e o teu coração palpitante, ainda que os teus lábios se conservem mudos, revelam-me o santo propósito que acabaste de conceber no fundo da tua alma. Se Deus me ajudar, permanecerei pura, e embora o mundo sedutor me censure, ainda que me humilhem e desprezem, apesar dos combates e tentações, nunca, antes morrer que pecar. Conheces a lenda do arminho? Ao ver-se acossado pelos caçadores por um lado e cercado de lama pelo outro, prefere morrer a salpicar de lodo a sua pele branquíssima e sujar-se. Tu repete também, malo mori quam fedari, antes morrer que manchar-me com o pecado impuro. Bem, querida jovem, era o que eu esperava de ti. Conheço teus propósitos. Não quero perder a minha pureza virginal em troca de uns momentos de prazer. Não quero cair murcha prematuramente, como flor arrancada pelo vendaval. Não quero manchar a minha alma com lodo. Não quero envenenar a minha vida. Não quero corar ante os olhos da minha mãe, coalhados de lágrimas. Não quero levar à ruína o meu caráter e a minha dignidade. Não quero. Querida jovem, não temas. Se a tua vontade for tão forte no dia de amanhã como é o de hoje, a tua decisão não cairás no abismo. Desperta, pois, a luta com o pecado impuro. Lança-te à luta e conquista o gláudio de ouro do céu. Primeiro, ainda estás a tempo. Mas talvez descubra outra coisa nos teus olhos. Vejo uma sombra triste e dolorosa. Vejo recordações humilhantes, negras. Perturba-te continuamente a imagem maldita de pecados começados por inconsciência. Envolve-te a tua vida frívola, vazia. Uma tristeza indefinível soluça no teu íntimo. Oh, por que não veio este livro parar às minhas mãos 2 ou 3 anos antes? Tudo isso eu vejo. Vejo o teu combate incerto, vejo as tuas hesitações, vejo a tristeza profunda que renuncia a toda esperança. Ao ler os capítulos antecedentes, uma nova luz se acendeu na tua alma e por ela vês com espanto que já em tenra idade, talvez nos anos de colégio, aprendeste coisas cuja malícia então nem sequer suspeitavas e cuja gravidade agora descobres. Talvez que a tua alma perturbada acuda a esta angustiosa reflexão. Há quanto tempo que eu sou uma impura? O templo da minha alma há muito caiu em ruínas. Amada jovem, não desanimes. Somos responsáveis dos nossos atos se tivermos perfeita consciência de sua malícia no momento em que o cometemos. Somente o Onipotente sabe se as leviandades da tua meninice podem ou não considerar-se como pecados e até que ponto. Não te lamentes das antigas e inconscientes quedas, mas sim prepara-te para uma vida nova, para um novo ideal. Não te consumas em dolorosa angústia pelo que já passou. Recorda as palavras de São Francisco de Sales. A tristeza que nos acomete depois do pecado e nos tira o brio e o ânimo para nos levantarmos de novo, não é de Deus. Repele-a como um ardil do demônio. Alegra-te da vida pura que vais levar no futuro.
não és ainda má. O templo da tua alma não está destruído até os alicerces, desde que não pronuncies aquela palavra que estava para escapar-se dos teus lábios. Não, não a pronuncieis. Peço-te. Aquela palavra não existe. Pelo menos não existe para uma jovem. Jamais deves pronunciar a fatídica palavra, tarde. Não digas nunca, já é tarde para mim. Compreendo o que queres dizer com isso, mas não é verdade, não é tarde. E quanto mais tenhas demorado, mais urgência tens em te levantar. O Senhor não te esqueceu. Também a ti ele diz, como a pecadora do Evangelho que chorava seus pecados aos seus pés arrependida. Perdoados te são os teus pecados. A tua fé te salvou. Aquele a quem mais se perdoou é aquele que mais ama. São Lucas 7, 37, 50. Em todos nós, mesmo nos menos pecadores, tremula uma débil chamazinha de bem, mas esta luz somente sabe notá-la quem ama os infelizes. Minha filha, por mais vezes que tenhas caído, por muito que tenhas afeiado a formosura da tua alma, ainda que não haja mais que ruínas no lugar do antigo templo, eu te peço encarecidamente, tem fé em Deus e confia em ti. Confia sem vacilar. Que sirva para aumentar a tua confiança essa frase de Sêneca: a que quer curar-se já está curado em parte. Pars sanitatis veli sanihi fuit. E se tu ainda não pecaste, imita o Senhor, acolhendo ao menos com uma frase de comiseração as infelizes vítimas que querem sair do seu pecado, e podendo, ajuda-as corajosamente. Segundo, ânimo às que lutam. Uma palavra de alento para aquelas que por sua desgraça se encontraram demasiado tarde com este livro, que por uma imprudência pueril ou por seduções de companheiras levianas foram fracas, tendo já caído, talvez muitas vezes, mas que agora querem levantar-se e triunfar no combate da pureza. Essas verificam a cada passo, com desalento, o quanto é difícil vencer o mau hábito. Frequentemente lutam durante anos com esforço heróico e, não obstante, reincidem. A essas heróicas combatentes, quiserem infundir-lhes ânimo e energia. Ainda que caiam uma e outra vez, o seu pecado já não é o mesmo que antes. Nosso Senhor vê os seus esforços. Sabe que já não querem pecar como queriam noutro tempo e que agora é o triste e maldito costume que as faz cair. Sinceramente, com toda a alma, quiseram levantar-se, voltando a cair apesar de tudo. Não temam, entretanto, não percam a coragem por reincidir. Continuem a luta com firmeza, persistindo até a vitória definitiva, depois da qual não haverá mais quedas. Se não compreenderes esta linguagem, não a estranhes. É necessário saberes que há raparigas que, na sua inocente meninice, aprenderam doutras o pecado impuro. Pobre delas! Acreditavam que tudo aquilo era apenas um jogo divertido e, quando deram conta da gravidade do mal, sentiram já sobre si o peso da sua cruel tirania. Mas não importa. Quiseram vencê-lo. Lutaram durante muito tempo. Reincidiram por vezes e agora, aos 17, 18, 19 anos, embora à custa de heróicos sacrifícios, triunfam e levam uma vida casta que as dignifica e enobrece. Souberam ser heroínas. Hoje a alegria pura ilumina de novo estas almas. Já ouviste com certeza o nome da célebre artista francesa Ève Lavalière. Depois de uma vida viciosa, converte-se ao Senhor e faz penitência das suas culpas. Ao sentir-se enferma, exclama: Seja, Senhor, louvado por tudo aquilo de que me privaste, pelo meu corpo de pecadora que se decompõe, pelos meus membros paralisados, pelos meus órgãos, minha boca e meus ouvidos invadidos pelo pus. Faço-te a entrega deles, meu Deus,
reputando-me feliz se aceitares o meu miserável oferecimento. Recebe também, Senhor, a minha reputação, os meus prazeres e meu orgulho, se porventura os desejas. Terceiro, a águia em liberdade. Li não sei onde um emocionante episódio a respeito de uma águia poderosa. Quando nova, ainda caiu nas mãos de um rapaz que lhe pôs um cadeado nos pés e a prendeu a uma rocha. Como se debatia, a pobre águia real para se libertar, mas em vão. Por fim acabou por cansar-se desta luta, luta de largos anos, luta sem esperança. E o sentimento acabrunhante do cativeiro apoderou-se dela por completo. Um dia, por casualidade, rompeu-se um elo da cadeia, mas a pobre águia não o notou. Ali esteve aninhada, com os olhos baixos, talvez durante semanas. Diante dela, o imenso céu, no seu coração o desejo intenso da liberdade, nas suas asas a força. E tudo inútil, porque não se apercebia disso. Oh, se desse um passo só em frente, se tentasse uma só vez mais a sorte, se abrisse as asas apenas. Jovens queridas, se houver raparigas ainda presas ao pecado, que se animem. Ao ler este livro, terão afrouxado já os elos da escravidão. E agora, adiante, lançai-vos para as alturas. Podereis emendar-vos ainda? Podeis. Quereis emendar-vos? Ah, sem dúvida. Então, mãos à obra. Quando? Um dia? Não, isso não. Tem de ser hoje mesmo, neste mesmo instante. Em Ítaca está só Penélope, a formosa rainha mulher de Ulisses. O seu marido partiu para a conquista de Troia. As solicitações perseguem-na. Faltará Penélope ao amor do seu ausente? Promete com astúcia aos pretendentes que dera a sua palavra quando acabar de tecer a teia que tem entre mãos. Mas de noite, sem que ninguém a veja, desfaz o que urdiu durante o dia. Passam dias e semanas. Penélope, incansável, tece e desmancha. Até que depois de 20 anos, Ulisses regressas. Também podeis, como ela, enganar os que vos propõem, faltar ao vosso dever de jovens puras. Desprezai as suas insinuações, virai-lhe as costas, caminhai sempre em frente. A tentação, o desejo impuro, as sugestões perigosas, assaltar-vos-ão repetidas vezes, um dia e outro dia. Vós, longe de aceder às suas instâncias, de noite, quando ninguém vos vir, cai aos pés do Senhor. Desfazei a trama da tentação e redobrai os vossos desejos de pureza. Sabei que se uma jovem é, desde há muito tempo, escrava do pecado da impureza, a sua libertação será difícil, dificílima. Quantas vezes sentirá a alma esmagada pelo desalento, ao ver com amargura que o seu desejo de emenda, o seu firme propósito, que lhe brotou do fundo do coração, se frustra uma e outra vez. É desesperada a luta entre as suas resoluções e o mau hábito que a oprime. Cairá de novo, depois de ter prometido tantas vezes não recidir jamais. Nos últimos decênios, multiplica-se o número dos valentes exploradores que se põem a caminho para descobrir o Polo Norte e o Polo Sul. Suportando privações superiores às forças humanas, vão avançando através de campos e montanhas de neve que nunca terminam, e nenhuns chegam à meta. Não obstante, saem sempre novos e novos exploradores dispostos à aventura. Se um dia eles conseguissem atingir o seu propósito, que vantagens lhes adviriam? Dir-se-ia com satisfação que um viajante pisou um ponto do polo, onde antes não tinha posto o pé homem algum. E só por isso, só por um resultado tão fútil, quantos homens não vacilaram e defrontar 100 vezes a morte? Pergunto eu agora, é lícito a uma jovem desanimar no meio de uma luta que sustém não por amor ao polo coberto de neve,
mas pela tranquilidade do seu espírito, pela conquista das regiões puras do espírito, por amor da própria alma? Não devemos ocultar que a luta é árdua, mas não se deve desanimar por isso. Podemos, diante de Deus, cobrar ânimo se quisermos, para voltar de novo ao combate. E todo o poder do inferno não poderá induzir-nos ao pecado contra a nossa vontade. Toda jovem pode sair vencedora se não se acovarda, se quer realmente vencer. O segredo está em conseguir passar algumas semanas, alguns meses sem pecar. Neste caso, já não está quase ganha a causa, porque então ir-se-á convencendo de que tem realmente vontade e de que pode, se de fato quiser. Amada jovem, se a tua alma se mantém ainda incólume, ajoelha-te, dá graças a Deus e conserva com firmeza o teu precioso tesouro. Se já caíste, suplico-te encarecidamente. Abre combate com este dragão de 7 cabeças, que é a impureza. De ti depende o futuro da pátria amada, e de ti depende também a salvação da tua própria alma. Que mais poderei dizer-te? Quarto, que posso fazer pela minha pátria? O vigor ou a debilidade da raça no futuro depende em grande parte deste fato. Ou a juventude atual é uma juventude de novos ideais, ou a humanidade se vai precipitando na vertente da imoralidade até a ruína fatal. Isto é o que intentam de modo sistemático, corrompendo a juventude na alma e no corpo, esses inimigos da nação, os propagandistas da vida obscena, das imagens, dos impressos, dos livros imorais. Faça um verdadeiro e demolidor trabalho de sapa em toda a sociedade, no teatro, nos cinemas, nos livros, nos periódicos, contra a vida pura da juventude, especialmente das raparigas. Os que fazem este trabalho sabem muito bem que enquanto uma raça degenera na moral e, por consequência, no físico, eles, os invasores, podem assentar arraiais pelo país afora sem encontrar resistência. No presente da juventude está o futuro da nossa pátria. É um fenômeno de todos os dias que os filhos e netos de homens ricos herdeiros, de fortuna, mas não de moral, chegam em pouco tempo à bancarrota. O mesmo se pode afirmar das nações, cuja ruína se não consegue suster com nenhuma espécie de governo quando a vaga da imoralidade cresce. Hilde. Roma, que um dia conquistou todo o mundo então conhecido, sangra e morre na degradação e moleza quando as mulheres fazem gala das suas leviandades e contam os anos da sua vida, não pelo número de cônsules, mas pelo número dos seus maridos. Sêneca. Públio Emílio repudia a esposa e insulta-a com esta frase: Senhora, parti imediatamente. Assoai-vos com demasiada frequência, e conto já com outro nariz menos úmido para substituir-vos. Perante espetáculo tão vergonhoso, a pena de Tácito treme. Junto à tumba, onde a libertinagem precipitou Roma, comprasse em contrapor a vida pura, timbre dos germanos à dos pagãos vitoriosos. As mulheres impõem-se pela sua honestidade e não se corrompem com peças teatrais licenciosas, nem com banquetes que excitam os sentidos. Pouquíssimos são os adultérios num povo tão numeroso e o seu castigo é imediato e inexorável. O marido tem o direito de expulsar, na presença dos parentes, a mulher. São-lhe publicamente cortados os cabelos e arrancados os vestidos, depois do que ele vai dando chicotadas através de toda a povoação. Aquela que prostituiu a sua honestidade não encontra perdão, nem pela sua formosura, nem pela sua juventude, nem pelas suas riquezas, poderá arranjar marido. Por ali não se riem do pecado, e a sedução e a queda não se consideram coisas próprias do mundo. É quase incrível que entre os germanos
reinasse um tão pouco conceito da moral. Nós, povos cristãos e civilizados, perante a onda da imoralidade que aumenta em nossos dias, temos de corar ao ver como se expressava um escritor pagão. Rapariga, tua pátria chama-te. Põe em ti suas esperanças de reconstrução e bem-estar. De cada jovem pura, espera a mãe dos seus futuros cidadãos, porque sabe que um filho de uma mãe honesta é garantia de glórias e grandezas futuras. Guerra, pois, a todas as publicações obscenas, propagandas por gentes não cristãs e aventureiras. Não tem outro fim, senão debilitar a raça e ridicularizar a maternidade. A base de todos os países é a moral pura. Se esta desaparece, Roma cairá e terá de suportar o jugo da escravidão. No altar do amor pátrio, só é aceite o sacrifício daquelas jovens corajosas que souberam vencer-se a si mesmas. Satanás, assim o li numa poesia, passou revista em certo dia aos seus adeptos. Cada um fazia gala do seu poder. O espírito da ira, da inveja, da embriaguez, da paixão, do fogo e outros espíritos do mal porfiavam no mesmo ponto, ver quem sabia causar mais dano à humanidade. Ao fim, Satanás premiou o espírito da impureza com as seguintes palavras: Ele é o que tem a espada mais afiada e o veneno mais mortífero, porque se ele quiser, pode destruir nações inteiras. Quer isso dizer que te desejo tornar xoxa ou tristonha? Por nada no mundo. Antes, pelo contrário. Aqui está na primavera da sua vida, há de ter a alma fresca, cheia de rócio. Quero que no teu coração palpite a energia da tua futura e grande missão. Quero que sejas mulher dos pés à cabeça. Eu olho sempre com desvanecimento a juventude e sinto por ela um profundo respeito. Res sancta puer. A rapariga é uma coisa santa. Diante de vós, jovens, levanta-se a cordilheira dos grandes deveres. Por isso eu vos respeito. Mas também se abre a vossos pés o precipício de inúmeros perigos. Temo por vós. O duplo pensamento de respeito e temor põe-me nos lábios este grito. Jovens, apreciai a chama divina que trazeis convosco, a vossa alma. Mais difícil e mais bela que a qualquer obra de arte é a formação da mulher casta, porque é necessário muito mais para isso do que para formar um homem valente. Claimoine. Quinto, pela integridade do lírio. Jovem, sê tenaz e nobremente orgulhosa. Grita a todo o pecado, a toda impureza. Ad maiora nato sum. Nasci para coisas maiores. Não consintas que as jovens da tua pátria sejam escravas do pecado aos 16 anos, envelhecidas aos 20 e sépticas aos 24. Porque se não tomarmos tento, a pátria chocará as misérias que as suas mulheres semearam. Eu quisera que se pudesse dizer com verdade de todas as nossas jovens: vós estáis ainda cheias de esperança, tendes beleza, sois puras, não estáis marcadas para a vida com estigma do maligno. Senti-vos impelidas para um trabalho criador, pela inexalta pubertas, Tácito, por uma juventude intacta, pela força de uma adolescência não desbarratada. A vossa grácil figura é firme e airosa, a vossa face fresca e lisa, o vosso olhar luminoso. Convosco se enche de sol e esperança a pátria arrasada talvez de lágrimas. Aprendei a ser diligente no trabalho, entusiastas na virtude, constantes na paciência, tão suavemente enérgicas que mereçais ser comparadas à barra de ferro forrada de veludo. L. Coloma. A sorte da pátria depende de vós, e ai, não há senão uma pátria. Acima das exigências da estética estão as obrigações morais.
Tudo quanto favoreça a virtude da mulher é obra patriótica. Tudo quanto a prejudique é vil traição. O sexto mandamento é o escudo dos povos. É verdade ainda hoje o que dizia Salviano a respeito do Império de Roma. Os inimigos não puderam vencê-lo, mas venceu o pecado. Grande é a perda de sangue nas guerras, mas 100 vezes pior é a corrupção das mesmas. Na sala do festim de Babilônia, em que Baltazar troçava das coisas santas, apareceu uma mão terrível que escrevia na parede a sua destruição. Esta mão continua hoje escrevendo toda a história universal. Conserva com santo orgulho a tua pureza. Não te deixes impressionar por nada que seja impuro, por muito que brilhe externamente. Encobre imundície e podridão no seu interior. Evita, e com desprezo, a companhia de pessoas sem pudor, as conversações, os livros, as representações de duplo sentido e perversão. Numa palavra, tudo quanto leva à impureza. Procura o que nos dá forças, moderação, trabalho honrado, diversões nobres, abnegação, amizade séria. Tudo isso ajuda eficazmente. Só pode ser patriota de verdade aquela em quem vibra a energia da atividade, aquela que não permite que o seu coração, incendiado ao rubro, seja envolto pela serpente fascinadora do prazer impuro. Não formes no cortejo das virgens loucas, daquelas que dormiram e deixaram apagar as suas lâmpadas, que perderam na frivolidade e impureza os seus melhores e mais felizes anos. Não adormeças, luta sem descanso. Trabalha por Deus, conserva bem acesa a lâmpada da tua fé, alimentando-a com a castidade. Raparigas, vós trazeis em vosso seio a pátria de amanhã. A pátria não é o mapa. A pátria não são os montes nem os vales. Está latente no vosso coração. Ali vive e se transforma em realidade ou em ruína, se embregares mal as tuas forças. A integridade da pátria só pode obter-se com essa juventude que sabe ser forte e sabe lutar pela beleza da sua alma, pela integridade do lírio. O futuro da pátria só pode ser lavrado por uma juventude que não tenha complacências com o lodo, nem gaste suas forças em diversões e loucuras. Uma juventude cujos olhos são estrelas. Uma juventude que luta por um ideal e é austera consigo mesma. Uma juventude que não se curva sobardemente diante da tentação, mas que sabe enfrentar-se tenazmente com a imoralidade e lançar-lhe o grito de não, não, nunca, jamais, da integridade moral. Acreditai-me, as jovens que prestigiam a pátria e a enaltecem não são essas rapariguetas, prematuramente mulheres, de aspecto cansado e rosto desfigurado pela maquilagem, mas sim aquelas outras de alma radiante e pura, em redor das quais até os cardos florescem. Sabes o que diz a lenda? Aconteceu à Virgem Maria? Ao ir visitar Isabel, atravessou um bosque de espinheiros que há 7 anos estavam despidos, sem folhas, quase secos. Ao passar Maria com Jesus no seu coração, fragrantes rosas brotaram dos ávidos espinhos. A pintura cristã imortalizou este episódio no quadro de Nossa Senhora do Amor. É uma lenda, é certo, mas vós compreendeis o simbolismo. Sexto, vide abundante. A natureza sabe vingar-se. Já Tácito, ao ponderar a força dos germanos, assinalou como a sua fonte principal a inexalta pubertas, a juventude não esgotada. De maneira que a própria natureza tem esta lei. A felicidade e a desgraça da geração vindoura dependem desta alternativa. Ou olhamos com sagrado respeito as relações do homem e da mulher, ou desceremos a espantosa vertente pela qual são precipitadas inevitavelmente as nações quando suas mulheres se entregam à vaidade e ao prazer.
Roma confiou a guarda do fogo sagrado, garantia do seu futuro, a umas virgens, as vestais. Eleitas desde muito pequenas entre as principais famílias, faziam voto de castidade por 30 anos. Se o violavam, castigavam-nas, enterrando-as vivas. Ao aparecer em público, porém, tinham direito a fazerem-se acompanhar de lictores com varas, emblema da soberania imperial. Quem se atrevesse a passar debaixo da sua liteira era condenado à pena de morte. Os próprios cônsules e imperadores paravam e cediam-lhe o passo. Tal era a veneração e privilégio de que Roma cercava suas vestais. Vê-las era o mesmo que ver o símbolo do futuro. Também a pátria espera da vossa pureza, raparigas, o futuro da sua glória, o novo amanhecer de seu império. Cada jovem há de ser, um dia, vitis abundans, a vide, que mostrando o verde dos seus pâmpanos e o ouro dos seus frutos, há de renovar o sangue da pátria. A guerra, a desgraça, a dor, arruinam os corpos, mas, oferecidos por Deus e pela pátria, são timbre de glória. Vós que lesdes este livro, vós que hoje não sois mais que um enigma, mas amanhã sereis mães e educadoras da nação. Vós semeais em cada um dos vossos atos o que mais tarde haveis de colher, o bem ou o mal, a felicidade ou a desdita. Tu és agora o sacrário da futura geração, e amanhã serás a alma ou a sepultura da tua pátria. Toda jovem tem, pois, um dever sagrado, fazer quanto esteja ao seu alcance para ser, depois de uma juventude pura e continente, a mulher sã, a mãe de família, capaz de transmitir a saúde física e moral aos homens de amanhã. O que mais urge para o futuro da pátria é ter mães sãs e de caráter. Hoje talvez não o compreendas bem, mas acredita-me, rapariga, o tesouro mais valioso de uma nação não é o seu império dilatado, os seus exércitos, as suas riquezas, as suas mulheres formosas, mas sim uma juventude seleta, uma juventude que sabe entusiasmar-se e lutar, uma juventude generosa e pura. Perder uma parte do seu território não é um mal tão grave para a nação como seria perder os valores espirituais da sua juventude. No concerto das nações, levarão a palma unicamente os povos que tenham mulheres íntegras, mulheres completas, com energia de espírito ativo, mulheres de caráter e perseverança. Como pode a vida brotar de um coração já gasto e com as esperanças truncadas? Como construir a vida nacional que há de desafiar vitoriosamente as investidas do tempo, capazes de corroer o próprio granito, com uma juventude vazia, uma juventude mole, degenerada e entregue à caça dos prazeres? Sétimo, pela felicidade da tua alma. Através de uma triste experiência, chegou a humanidade à conclusão de que os melhores planos são os do Criador. Terá Deus alguma vantagem, diz a Sagrada Escritura, em que tu sejas justo? Ou que lhe aproveita se o teu procedimento é sem mácula? Realmente nada. Deus não tem proveito nem prejuízo em tu, minha filha. Cumpras o teu dever. Os seus eternos desígnios realizar-se-ão de qualquer modo, cumprir-se-ão sem ti, ainda mais contra ti. E tu, importa-te muito viver segundo as leis divinas, porque disso depende o rumo da tua vida terrena e a sorte da tua vida eterna. O destino da tua alma, a formação harmônica da tua vida futura dependem disso. Que aceites ou evites o combate contra o dragão de 7 cabeças, contra o monstro da imoralidade. Quem pode esperar um futuro sério depois de uma juventude desonesta? Qui non assuessit virtute dum juvenicit avitis nescit decisere,
quando senescite. Quem não sabe acostumar-se à virtude quando jovem, não saberá livrar-se dos vícios quando velho. Conheço-te bem, rapariga. O teu ideal é nobre, generoso. Ter caráter, ser mulher completa. Justamente por tal razão, peço-te que medites bem nesta verdade. O perfeito caráter cristão exige também uma força de vontade extraordinária, uma força capaz de esmagar mundos, disposta a impor o predomínio da nossa melhor parte, dos nossos anseios espirituais, sobre as exigências das baixas paixões. Tu bem sabes que se as tendências sexuais levantam a cabeça e gritam, e se alvoroçam muito antes do matrimônio, não lhes deves dar satisfação por isso. Não tem direito a exigi-la. Se queres atingir um dia aquele caráter cristão, que hoje é apenas um puro objetivo, tem por certo que só poderás consegui-lo à custa de árduo trabalho. Só depois de uma luta heróica e porfiada é que poderás alcançar o mais belo elogio. Esta, sim, é uma rapariga de caráter. O caráter não é um presente para o teu aniversário, nem um traje elegante que põe quando te apraz, mas é uma joia que terá de adquirir à custa de grande esforço. Ao escalar um alto monte, tens de empregar a fundo as tuas forças antes de chegar ao cimo. Quanto mais alto for o ideal que perseguimos, tanto mais difícil será alcançá-lo. Para uma rapariga, não há objetivo mais alto que a modelação perfeita do seu caráter. Por este ideal, lança-te, pois, num combate, que é de vida ou de morte. 8º. De vida ou de morte. É questão de vida ou de morte. Toda rapariga deve perguntar a si mesma: há de ser a minha alma um inconstante catavento que gire ao sopro do prazer até aniquilar-se, ou um para-raios ereto que desafie o raio e o destrua? Há de a tendência sexual empurrar-te como se foras barca sem leme, para inevitável perdição. Ou governarás com mão firme o teu barquinho, no meio da tempestade, sem te importares com as ondas furiosas? Ou consegues passar incólume, através de inumeráveis escolhos, vencendo as tentações da juventude, e então, para além dos perigos, espera-te a missão sublime de uma vida honrada, ou naufragas no mar encapelado das tuas más tendências, e então arrastarás contigo toda a vida num passado desonesto. Mas não estabeleço bem as alternativas, porque se reparo nos teus olhos, vejo neles uma decisão firme, uma vontade forte, que promete vitória. Parece-me mesmo ouvir a tua resposta. Estou pronta a aceitar o combate. Ardo já em santos propósitos, desde que eu conheça as armas com que posso triunfar na luta decisiva dos meus anos da adolescência. Assim creio, minha filha. No capítulo seguinte, vou elucidar-te sobre este ponto com mais demora. Mas quero desde já frisar uma coisa, para que não te desalentes, quando, apesar de todos os teus esforços, sintas o quanto é difícil acalmar uma tempestade, e para que depois de 1000 vitórias não adormeças sobre os louros, mas continues firme no mais duro da luta. Considera que é um dragão de 7 cabeças, no sentido restrito da palavra, o que ataca a pureza da tua alma. É um inimigo que não poderás aniquilar enquanto correr pelas tuas veias sangue jovem. Se lhe cortas uma cabeça, crescer-lhe-á imediatamente outra. Se hoje ficas vitoriosa, não sabes por que lado te vai acometer amanhã. Na idade dos 16, 20, 24 anos, estás empenhada numa guerra sem quartel. Mais tarde abrandará um pouco a tentação, mas nunca cessará por completo. Mesmo quando o equilíbrio da idade madura acalmar a força do instinto, ainda então deverás estar alerta. Não esqueças, pois, nunca esta verdade. O prazer momentâneo que o pecado poderá oferecer-te
é incomparavelmente inferior à tranquilidade da consciência que conseguirás triunfando do pecado. Recorda o heroísmo da casta Susana. Caluniaram-na pela sua pureza aqueles mesmos a quem ela havia repelido. Susana, no entanto, desfeita em lágrimas, levantou ao céu os seus olhos, porque o seu coração estava cheio de confiança no Senhor. E condenada à morte, mas reza, e o Senhor escuta a sua oração, livrando-a dos seus caluniadores. Queixas-te de ter de lutar muito pela tua pureza? Mas diz-me, não vês que em torno de nós toda a vida é o contínuo combate? Se há alguma coisa que não está em luta, que se mantém parada, que se não move, apodrece, cria bolor e morre. E se em tudo temos de lutar, por que regateamos quando se trata de combater a impureza? Pode infundir-te coragem a certeza deste pensamento. Ainda que tenhas de lutar contra a tentação durante toda a tua vida, nada poderá obrigar-te a capitular, a depor as armas, se tu não quiseres. Pensa que esta luta nunca é sem esperança. Se a tua alma se conserva ainda intacta, podes também conservar a pureza no futuro, ainda que não sem esforço. E se já tens de chorar alguma falta, se acaso o lodo te manchou, apesar de toda a tua força de vontade, podes ainda levantar vitoriosamente a cabeça e começar a vida nova de uma alma purificada. Lutar contra nós próprios é o mais difícil combate, mas vencermos-nos é também a mais gloriosa vitória. Nono, resiste. O teu firme propósito em breve será notado por muitas raparigas que te rodeiam sob a capa da amizade e que ligam pouca atenção à guarda da sua pureza. Notarão a grande diferença que começa a haver entre o seu critério moral e o teu. Acabarão por verificar que tomaste uma norma de conduta que não se coaduna com a sua. Em breve, desencadearão uma forte ofensiva. Será um verdadeiro assalto organizado contra ti. Meter-se-ão contigo, farão troça de ti. Serás o alvo dos teus gracejos. Falo-te dessas coisas com pormenores, porque muitas nobres decisões se frustraram, neste ponto, devido precisamente aos dardos inflamados da zombaria. O orgulho feminino atraiçoou deste modo os mais nobres sentimentos. Adeus, santinha, não te julgava tão beata. Depois a seta da ironia. Olha que modos afetados, que puritana. Devemos ser mulheres. Eu, beata? Eu, puritana? Eu, uma ingênua? Julgas-te humilhada e segue-las. Oh, quantos firmes propósitos se quebraram desta forma! Quantas raparigas caíram assim, pela primeira vez nas garras do pecado, somente para não parecerem cândidas colegiais. É grande o perigo, principalmente se as circunstâncias da vida te obrigam a frequentar o trato de companheiras cujo conceito moral é rasteiro e muito afastado dos teus nobres ideais, por exemplo, num internato, num lar. Porque ser boa entre boas é natural, mas conservar-se pura no meio da leviandade, ser lírio imaculado em campo aberto ao vento, é difícil. Para isso a rapariga necessita de caráter e de vontade de aço. Muitas são, entretanto, as jovens que, por admirável heroísmo, souberam conservar a retidão e pureza da sua alma durante os anos de estudo ou ao começar a ganhar a vida. Um dia, porém, num salão, numa festa, num espetáculo, para não parecerem beatas aos olhos das amigas, abandonaram a vida honesta que seguiram tantos anos e cometeram o primeiro pecado. Em qualquer caso, vamos refletir num momento onde está o verdadeiro caráter e onde se esconde realmente a fraqueza? Quem é ingênua e quem é verdadeiramente mulher? 10. Quem está dentro da razão? Tens de conhecer que muitas vezes foste covarde, fraca, hipócrita. Dir-me-ás, talvez, que eu sou impertinente,
que na prática é difícil, que não desejas passar por colegial ou por santarrona, que não precisas de entrar para o convento e que, portanto, necessitas de viver. Absolutamente de acordo. Mas quem necessita de uma conduta mais equilibrada e de uma vontade mais firme, a que se dispôs a resistir com têmpora de aço às exigências ilegítimas do sexo, ou a que se inclina debilmente a cada sopro das concupiscências, como uma cana movida ao vento? Quem é a melhor amazona? A que com mão firme domina o corcel fogoso, ou o faz andar por onde ela quer, ou a que se vê arrastada num galope selvagem, a capricho do animal, e que depois de 1000 sacudidelas e inúteis esforços, cai desamparada num charco à beira do caminho? E tu já sabes que a impureza é mais imunda que o charco do caminho. A cada momento te lançam em rosto. Que criança és tu, que tonta! Não te atreves a nada. Ah, sim, mas na verdade serás criança? Porque a castidade significa justamente disciplina e vontade forte. E não é criança, não é. Mais ainda, mulher sem caráter, a que se inclina sem resistência perante as exigências sexuais e vai oscilando como oscila sobre o oceano o fumo que sai da chaminé de um barco? Sê mulher de caráter e não borboleta. Quem é mais digna do que nosso respeito que essa jovem de fina têmpera, que não se deixando atemorizar pelas alfinetadas e injúrias das companheiras, persiste com vontade inflexível na formação do seu caráter e prossegue no seu caminho com inquebrantável energia? Eu descubro-me diante dela e aplico-lhe o magnífico elogio da Sagrada Escritura. Fecit inin mirabilia in vita sua. Tem feito coisas admiráveis na sua vida. Fê-las quando com valentia repeliu a tentação astuta, que a meia voz lhe soprava, talvez, uma companheira ou amiga sem pudor. Ainda que todas as minhas colegas estejam contaminadas por este pecado, eu não o cometerei, nunca. Ainda mais, não. O cometerei justamente por isso. Este lema é belo, mas é heróico. Estremece-me o coração todas as vezes que vejo como, quais mansas ovelhas, as raparigas seguem atrás de uma ou outra que mais se destaca pelo caminho do mal. E, sem embargo, reagir decididamente é privilégio de poucas. Rapariga de caráter só poderá sê-lo a que tiver bastante energia para remar contra a correnteza. Podes mudar de vestidos todas as vezes que queiras, mas de caráter, nunca. Bem o sabes. Permitirá, pois, que raparigas levianas torçam o rumo dos teus nobres ideais? Que valor moral podem ter essas jovens? São lírios murchos e espezinhados do caminho. Porque tu evitas os prazeres ilícitos e os temes, julgam-te fraca, mesmo covarde. As que fogem com terror dos vacilos da tuberculose ou do tifo, essas não o serão também? Não obstante, repara na diferença. Tu procuras conservar limpa a tua alma, ela somente guardar a imundície do teu corpo. Lê o que disse um sábio pagão. Se fazes uma coisa convencida de que a deves fazer, não temas fazê-la abertamente, ainda que o vulgo pense de outra maneira. Se procedes mal, sim, envergonha-te dos teus atos. Mas se procedes bem, por que temes quem te critica sem direito? Epicteto. Diz-me que é mais fácil mostrar um caráter firme para com as exigências do sexo ou render-se diante delas. Tu já sabes que neste campo o espírito e o corpo sustentam o mais duro combate. Só a que pode cantar vitória neste ponto se deve reservar o direito de afirmar que é verdadeiramente mulher de caráter. A que se não atreve a levantar a voz em defesa das suas convicções, tem uma vontade comparável à cana, que ao ser açoitada pelo vento, se inclina gemendo,
mas sem poder deter com seu triste lamento a força que a dobra. Barão de Erebos. Por desgraça, grande parte das raparigas não sabem andar pelos seus próprios pés. Nunca refletem sobre o rumo que dão à sua vida e vêm-se sacudidas como as folhas pelo furacão. Perante o sentir geral de outras raparigas frívolas, especialmente quando são de mais alta esfera social. Alexandre Magno disse um dia a Diógenes: "Eu sou o senhor do mundo." E o filósofo cínico respondeu: "És antes o escravo dos seus servos, porque eu domino todas as paixões que te escravizam." Pois bem, eu não quero ser escrava. Não quero nadar ao sabor da corrente. Eu não quero ser uma mulher vulgar. Eu nasci para coisas maiores. 11º. Atenção, perigo. Pode acontecer que não tenhas outra solução que romper definitivamente com uma tua amiga. Em algumas ocasiões será suficiente que não des importância às suas zombarias e xistes frívolos. Ainda que te fale em tom de gracejo de certas coisas, o aspecto severo do teu rosto dará a conhecer, sem equívocos, o teu modo de pensar. Tu consideras indigno de uma jovem dizer, mencionar sequer, certas coisas, ainda que se perfumem com a essência da graça e com o tom da brincadeira. Outras vezes poderás dizer, com maior tranquilidade, que te aborrece, que te é muito desagradável alguém querer tratar contigo de semelhantes coisas. E porque realmente assim é, sentes-te ofendida por quem supuser que és complacente com a impureza. O célebre conde Estevão Zechny, referindo-se não a uma conversação suja, mas somente a conversas levianas, escreve: "A fraqueza, o pecado, é inseparável do homem, mas fazer gala disso é o mais baixo degrau da corrupção." Isabel Clara Eugênia mostrou-nos até onde pode chegar o poder do espírito de uma jovem casta. Soube infundir tal respeito pela sua pessoa, ser tão recatada, que ninguém ousava falar de coisas frívolas na sua presença. No palácio, os jogos e diversões não ofendiam a piedade. A princesa mantinha a ordem e a disciplina, evitando toda a malícia dos gestos, toda a imodéstia das palavras. Somente permitia galanterias sérias e gozos puros. Não permitas também que na tua presença se ofenda a delicadeza e o pudor. Mostra com firmeza que certas conversas ferem o teu gosto senhoril e a delicadeza do teu pensamento. Se apesar de tudo não prestarem atenção à tua advertência, então deves pensar que uma rainha vestida de arminho dos pés à cabeça não deve encostar-se a pessoas sujas e desgrenhadas, e por muito grande que seja a vossa amizade, termina-a. Deves ouvir o eco daquelas palavras de Jesus: "Se um dos teus olhos é para ti ocasião de escândalo, arranca-o e lança-o para longe. É melhor entrares na vida eterna com um só olho que ter os dois e ser lançado ao fogo do inferno." Mateus 28:9. Se essa amizade te escandaliza, abandona-a, porque melhor te é entrar só na vida eterna que com ela seres precipitada no inferno. Sei que talvez te custe, mas quem não respeita tuas santas convicções e a tua nobre maneira de pensar, quem não tem delicadeza de sentimentos e de linguagem, não merece o dom da tua amizade. Coragem, não hesites um instante na tua decisão. Rompe quanto antes, ainda que te custe. Primeiro, a tua pureza. A castidade é o patrimônio e a glória das mulheres. Lemaitre. Ser mulher forte significa dominar firmemente as más tendências. Ser jovem significa irradiar no brilho dos olhos a alegria esplendorosa da aurora da vida. Ter valor significa governar com energia todas as inclinações do instinto, a ser mais dura consigo mesma que o bisturi do cirurgião com a parte enferma do corpo.
Desculpa-me a comparação, algo estranha. Se alguém adoece do estômago e começa a vomitar, não é verdade que uma pessoa normal não se põe diante para se deleitar com tal espetáculo? Pela mesma razão, se uma jovem doente do espírito começa a vomitar, na conversação, a sujidade da sua alma, a mulher digna não pode escutá-la. O médico examina o doente e vê qual é o seu mal. Tu também podes fazer o diagnóstico pelas conversas e maneiras de muitas pessoas. Saberás imediatamente as enfermidades de que padecem as suas almas. Plutarco, o escritor pagão, fala-nos de um filósofo que perguntou na rua a uma rapariga que corria pressurosa: De quem foges tu com tanta pressa? De um homem que quer seduzir-me e arrastar-me ao mal. Envergonha-te, replicou-lhe o filósofo, de que não seja ele quem fuja de ti? Não te deixes, pois, impressionar por vozes estridentes. Quando o pequeno exército de Alexandre Magno começou a temer o enorme acampamento dos persas que tinha na sua frente, sabes com que o animou o general? Por que temeis? Se é bem verdade que ali há muitos inimigos, há poucos soldados. Por que motivo pôde afirmar tal coisa? Porque sabia que os persas levavam uma vida imoral. Portanto, se certas raparigas levianas se desmandam em te explicar essas coisas, ergue-te com coragem. Sim, querida jovem, coragem. Algumas vezes bastará um olhar sério para lhes afogar a voz na garganta. É sempre covarde quem se compraz com a imoralidade. E essas que se dizem avançadas merecem este epiteto, muito pouco lisonjeiro, do pagão Horácio. Amica luto sus. Porcas que se deleitam no estrume. Portanto, não te intimides. Condena à morte Lemora, esposa de Concine. Pediram-lhe os juízes para dizer com que sortilégio dominava Maria de Médicis. O meu encantamento, respondeu, foi o das almas fortes sobre os espíritos fracos. 12º. Isso não me prejudica. Não te iludas com a desculpa muito frequente de que a ti não te prejudica este ou aquele livro provocante, esta ou aquela pintura, esta ou aquela peça teatral ou película, esta ou aquela amiga desenvolta. Funesto erro. Se assim pensas, é porque não sabes quão enraizado está em nós o instinto de imitação. Ignoras que há redemoinhos tão perigosos que até o remador mais vigoroso os procura evitar e ninguém se lembra de lhe chamar covarde por isso? Seja qual for o nosso trabalho, pensamos quase inconscientemente na maneira como os outros o fazem. Em todos está inveterada, mais ou menos, a lei da imitação. Conta-se, a propósito, que um astuto aprendiz de sapateiro chupava uma laranja diante de uma banda militar. Todos os executantes sentiram então que se lhes enchiam a boca de saliva e a música teve de parar. Esta mesma influência invencível exerce sobre a nossa vida moral as leituras, os olhares, as conversações, as amizades. Não há ninguém no mundo que se possa libertar por completo da influência do ambiente. Posta na fogueira, toda a lenha arde. E tu afirmas, desdenhosa, que não prejudicará o mau exemplo de jovens impúdicas? Poderá o moleiro, continuamente a moer, afirmar que a farinha não o salpicará? E acreditarias se alguém tu afirmasse que possa não se pôr negra a chaminé de uma cozinha? Não te faças demasiado forte. Muita razão tem o dito antigo. O forte é aquele que sabe que é fraco. Fortis est, qui se negat, esse fortem. 13º. O único remédio, evitar o pecado. Talvez o descaramento de certas jovens chegue a tentar induzir-te ao pecado, dizendo-te que podes gozar sem consequências, que se vendem preservativos seguros para evitar a maternidade, que há médicos que curam com êxito certo doenças secretas.
Quero crer, querida rapariga, que se te abstens de pecar, não será em primeiro lugar por temor à desonra, mas pelos teus princípios morais. Mesmo assim, julgo que é bom saberes isso. Cientificamente, não há nenhum meio seguro para evitar a maternidade, nem profilaxia contra a infecção. Mediante uma cura larga e paciente, com mercúrio, com iodeto de potássio, com salvarsan, é possível às vezes melhorar o estado dos doentes. Mas aqueles êxitos seguros com que te animam para te induzir ao pecado, raras vezes chegam a ser uma cura completa. Em regra, não fazem mais do que suprimir os sintomas da doença. Esta fica latente no corpo. E de que serve acalmar a febre se os micróbios continuam vivos no organismo? De muito pouco. Podes crer que muitas vezes era bem melhor morrer do que ficar assim curada. Lê o que escreve a este respeito um médico. Não se pode negar que a cura em muitos casos é apenas aparente. Ainda depois do mais cuidadoso tratamento clínico, ao cabo de meses, muitas vezes anos, aparecem novamente acidentes desagradáveis, prova de que o veneno da sífilis, ainda que não se manifestasse abertamente, estava oculto no corpo. Encontrava-se latente, segundo a terminologia técnica. Se o médico intervém imediatamente, pode obter que cessem por algum tempo esses sintomas e que a sífilis fique de novo latente. Muitas vezes, porém, os resultados são os mesmos que da primeira cura. Ainda mais, suponhamos que se obtém a cura. Neste caso, a própria doença e o tratamento que se faz à base de venenos perturba sempre fortemente a resistência do organismo. E assim quem se cura da sífilis adquire maior propensão para outras enfermidades. Este fato foi descoberto recentemente, mercê das observações do célebre médico de Munique, Gruber, que notou a coincidência de nas grandes cidades as pessoas morrerem em proporção muito maior que no campo, entre os 26 e 60 anos de idade. A medicina não acertava, ao princípio, com o motivo deste fato surpreendente, pois que não se registrava nas grandes cidades nenhuma epidemia especial que pudesse justificar tal mortandade. De repente, porém, fez-se luz. Grande parte das pessoas que nas cidades populosas morriam na idade madura tinham sido sifilíticas na sua juventude. Curaram-se, mas não conseguiram nunca mais recuperar o seu antigo índice de vitalidade. Se contemplasses o espetáculo da mulher, quando vítima de doenças venéreas, uma pena feminina, Conceição Arenal, descreveu os traços largos à tragédia das suas vidas. Com razão, se chama a uma prostituta uma mulher perdida. Perdida está, com efeito, a infeliz, quando abandonada pelo seu sedutor, ou fugindo de sua insuportável tirania, esqueceu todo o sentimento da honra e se esqueceu até de si mesma. Neste dia, desapareceu para ela, ao mesmo tempo, a virtude e a felicidade. Nunca o meu coração se comove tão profundamente como ao entrar num desses hospitais de mulheres onde se curam as doenças da prostituição. As doentes não se lamentam. Sabem que ninguém se compadece delas, e neste abandono procuram sufocar a dor física com ditos obscenos, com blasfêmias e com gargalhadas que penalizam como as de um louco. A infeliz passa continuamente dos braços da luxúria à cama do hospital, onde a ninguém inspira compaixão, onde a todos inspira desprezo e asco, onde se cura para tornar a servir, como um animal que o dono manda curar, porque lhe pode ainda ser útil. Não há comparação que nos possa dar a ideia do que se passa num hospital com a mulher desonesta, quando as próprias companheiras se riem das suas dores, quando o operador, ao queimar ou retalhar a sua carne, lhe dirige, à guisa do consolo, alguma graça obscena. Se não morre ainda nova, que coisa mais digna de compaixão que a sua velhice prematura e o seu fim de um abandono total. Conceição Arenal, Cartas aos Delinquentes. Antes de concluir,
Sinto o dever de aconselhar com maior empenho que logo ao notarem-se os primeiros sintomas da terrível doença, se consulte um médico de consciência. Nem só as jovens que cometem atos imorais, mas também as outras podem contrair a doença por contágio. Envergonhar-se e ocultar o mal diante do médico não traz qualquer benefício e acarretará o inexorável progresso da doença. Nesses casos, há um só caminho a seguir: tratar-se. O tratamento médico feito a tempo, embora não possa eliminar o vírus da doença, pode pôr um obstáculo ao seu desenvolvimento fatal. Mas não esqueças, a ciência diz que há apenas um preservativo seguro contra a enfermidade. Um só. Sabes qual? A castidade, a vida pura. Esta é a única profilaxia segura. 14º. É preciso varrer as ruas. Não és médica e, no entanto, querida rapariga, podes fazer alguma coisa para impedir a extensão do contágio moral. Deve-se declarar-lhe guerra. Creio que daria algum resultado, principalmente nas cidades pequenas, onde as livrarias não abundam, se algumas jovens, as de sempre, as mais dignas, se unissem sob esse lema: exigimos que se varram as ruas. Bem ou mal, já se varre o lixo, as cascas de frutas, as pontas de cigarro, os focos de bacilos. Pois bem, nós exigimos uma limpeza de tal ordem que sejam varridas sem contemplação as monstras dos quiosques, das livrarias, das tendas, e se lancem em lugar adequado, entre os detritos de todos os dias, aqueles montão de grosseria que, sob a vinheta da arte, contagiam os transeuntes. Se se declara a peste em alguma parte, sabes qual é a primeira medida que se toma? Exterminar os ratos, porque são eles que propagam o mal. Assim deverão também ser exterminadas as ratazanas da peste moral. Continuar de braços cruzados diante deste processo de caça ao dinheiro baseado na excitação das baixas concupiscências, consentir nos mostruários das livrarias novelas que só falam de namoricos, deslumbram-se com os produtos de salão parisienses, é sinal de frivolidade e decadência. Até mesmo os quadros de pintores de renome, as obras da época clássica, podem ser ocasião de pecado, se colocarem em certos lugares ou se reproduzirem de maneira que não esteja de acordo com a intenção do artista. Por que não deitar, pois, mãe do legítimo meio da defesa, declarar guerra aos piratas da rua, que nos escaparates gritam os mais ignominiosos insultos à dignidade da mulher? É pena que a virtude, ao enfrentar-se com o pecado, seja sempre mais tímida e o pecado mais audacioso. Temos de lutar pelo inverso. Temos de defender com denodo os nossos direitos. Temos direito à rua. A lei reconhece este direito muito abertamente e protege-nos para que ninguém nos ataque. Demos a este direito a extensão que se impõe. É necessário exigir que todas nela se comportem honestamente. Se alguém tivesse a audácia de fazer publicamente o que se vê nos livros e estampas de certas montras ou no cinema, a polícia chamá-los-ia à ordem imediatamente. Por que, pois, hão de continuar a passar tantos jovens, tantas raparigas e mulheres honradas, tantos homens de bom senso moral, transigindo com os abusos comerciais de alguns vampiros, olhos baixos com timidez e cautela, diante de certas montras, para que não lhes suba o sangue ao rosto, ao ver este vil desprezo da moral, que, ocultando um fito comercial, se arroga o nome de postais artísticos. Pedimos polícia e varredores de rua, e isso nos obriga o nosso decoro. A sociedade sã, que ainda preza a moral, declara a guerra. Se num quiosque vires postais impertinentes, afirma claramente que não voltarás ali a comprar nada. Se numa livraria vês livros imorais, diz ao dono que nunca mais porás os pés na sua loja. Querida rapariga,
Não vás comprar nada a uma casa em que se vende veneno espiritual e imundície. Nem molhando a minha pena no fogo da maior indignação, poderia descrever os pântanos de miséria moral em que semelhantes livros e estampas precipitam a juventude. 15º. Contra a corrente. É possível que hoje, para defenderes as tuas convicções, tenhas, e de muitas vezes, remar contra a corrente. Nem bem sabes que ir ao sabor da corrente é ir descendo. Opõe-te ao sentir geral da sociedade moderna, que não vê nada com que escandalizar-se no rebaixamento do teu sexo. Sei bem que será necessário uma revolução para mudar este conceito moderno e frívolo, e sei também que todo aquele que pretender revoltar-se neste ponto deve ter uma coragem à prova de bombas. Mas é de esperar que venham tempos melhores, em que se não admita a inconsciência pasmosa que se verifica no sentir geral de hoje. São mulheres sem moral que impõem a moda no vestir, no desporto, no passeio. Proclama-se indigna de um salão. A que comete o mais pequeno furto, dizendo-se que ela rouba, mas ao mesmo tempo admite-se, e mais ainda festeja-se e louva-se, a que com suas seduções e artifícios destrói um lar, roubando o marido à mulher legítima e um pai aos filhos abandonados. Trabalha com teu próprio exemplo para o advento de uma época em que de novo sejam as jovens mais delicadas e puras as que deem o tom e não as dissolutas, que exibem em público seu impudor e descaramento. Ser uma verdadeira senhora, quer dizer, uma jovem de caráter nobre, distinta no sentir e no pensar, que vê rebaixamento de gosto na mínima palavra licenciosa, no mais pequeno gracejo de mau toque, na mais leve insinuação de duplo sentido. Pensa nobremente, quer dizer, irrepreensivelmente, como diz o alemão, adelich das Recht und tadelig. 16ª. Ainda sou nova, mas, embora escarnecerão da tua conduta séria, rir-se-ão de ti por te verem retraída quando as outras querem animar-te com suas conversações livres. Serás objeto de troça por corares a primeira palavra picante. Minha filha, orgulha-te com isso. Orgulha-te de saberes corar. O sentimento do pudor não é puerilidade, não é beatice, não é atributo de santarronas, como elas dizem, mas sim um valor inestimável, uma arma que a natureza nos dá para que o nosso eu superior se defenda quase inconscientemente de pensamentos perigosos. O pudor de uma rapariga, pela qual a sua alma sensível, como a bússola mais perfeita, se afasta ao pensar na impureza, é um tesouro valiosíssimo, é um dique contra as ondas turvas que acometem de contínuo as intactas do corpo e da alma. Já o nobre pagão Plauto sentiu que perece aquele em quem pereceu o pudor. E é preferível que alguma amiga se ria de ti, chamando-te antiquada, hipócrita, beata, que seres aplaudida ao pores em grave perigo a pureza da tua alma. Recorda-te da frase magnífica de Santo Agostinho: não odeies os homens pelos seus erros e vícios, mas também não ame os vícios e os erros por causa dos homens. Que covarde e pusilânime é a rapariga que não sabe suportar, por amor às suas convicções, a mais leve contrariedade. Houve jovens que, por amor a Cristo, foram capazes de suportar, sem uma palavra de queixa, as garras de feras esfomeadas e os mais cruéis tormentos. Não te lembras das santas e jovens Inês, Lúcia, Águeda, Cecília? Preferiram morrer por Cristo a renunciar à sua pureza. Santa Fausta, jovem, bela e rica, mas sumamente virtuosa, respondeu quando a mandaram oferecer sacrifícios aos deuses: eu não sacrifico a esses deuses que são surdos, cegos
e sem sentido algum. Eu tenho no céu ao meu Pai e esposo, Jesus Cristo, e não posso abandoná-lo, porque digo-vos, embora pequena na idade, o meu coração é grande para Deus. Mandou então o tirano rapar-lhe a cabeça, prendê-la nua a um poste e açoitá-la cruelmente. Tudo inútil. Ela permaneceu inabalável. O sarcasmo, a sedução da tua amiga, explicam-se muito bem. Quando uma porca se revolve no estrume, grunhe satisfeita para que as outras também se metam no charco, fino, suave e perfumado. Grunhirá de desprezo a tua amiga, ao ver que não queres juntar-te a ela na imundície. A rã, ainda que a instale num trono, de um salto se meterá outra vez no pântano, porque só lá se encontra a vontade. Talvez conheças este dito antigo: Sunt aquibus vituperal laudari est. Há pessoas em cuja boca o vitupério é um louvor. Não duvides. O burro também vitupera a rosa por não dar cardos, porque é disso que ele gosta. Sempre me causou surpresa a ver quem liga importância às palavras desses espíritos transtornados. Em Pisa, antiga cidade da Itália setentrional, a torre da catedral está de tal modo inclinada que nos espanta como pode manter-se de pé. Pois se esta torre pudesse pensar, certamente se riria de todas as demais torres do mundo. Olha que coisa! De todas as torres eu sou a única que me conservo direita. Num pequeno povoado, escondido entre as faldas de uma montanha, todos, homens e mulheres, tinham papeira em consequência da má qualidade da água e do seu modo de viver. Um dia passaram por ali alguns turistas, pessoas de cara normal. Pois bem, as crianças seguiram-nos com grande algazarra pela rua e, rindo-se e troçavam, gritavam: Olha, olha, que gente! Não tem papeira. Querida jovem, que em todos os transes te lembre e te dê força para perseverares nesta reflexão. Quem quiser deixar perder o seu caráter e sua personalidade e prestígio e consentir em ser escrava dos instintos, essa que mergulhe nos prazeres, mas a que tem apreço pelo seu caráter, a que quer chegar a ter uma personalidade harmônica, a manter a sua dignidade, deve conservar intacto, como ouro de lei, o seu corpo e sua alma, até o sacramento do matrimônio, até a hora marcada por Deus. Tapfer is der Lohzeiger, escreve Herder. Tapfer ist der Welbertäger. Tapfer, wer sich selbst beswan. Valente é o que vence o leão. Valente é o que vence o mundo. Mais valente, porém, é o que se vence a si mesmo. Aumentas de estatura sem o notares, as pernas crescem-te sem que des por isso. Mas o verdadeiro caráter não aparecerá assim por geração espontânea. Porque ele terá de lutar dia após dia. É com sacrifício permanente, um esforço contínuo e consciente, que hás de triunfar pouco a pouco da tua fraqueza ingênita. Não terás outro caminho. 17. Não é verdade, 1000 vezes não. O que é que não é verdade? Não é verdade o que, à falta de outros argumentos, dizem certas pessoas para combater o firme propósito daquelas que desejam levar uma vida absolutamente pura. Não é verdade o que, à base da própria experiência e do conselho de alguns médicos, se diz e se repete a cada passo. A pureza é uma beatice ou uma maluqueira. É inútil alguém esforçar-se por se conservar puro até o matrimônio. É um absurdo. É querer o impossível. A juventude deve expandir-se, devem-se aproveitar os anos da mocidade. Só um modo de pensar antiquado pode exigir à juventude tal pureza. E mais, todo corpo jovem, saudável e bem desenvolvido é incapaz disso. O desejo sexual é como a respiração, como o pulsar do coração.
Vem espontaneamente, não há culpa disso. O que é que a lei da natureza não pode ser nocivo, nem se deve suprimir? Para que esforçar-se? Virão as doenças, os nervos, os achaques, e se recalcam as exigências do sexo, se espera até o matrimônio. Parece que é realmente a ciência que fala. Tem-se essa ilusão com frequência. Pois a isso respondo: não é verdade. Não é verdade que as transgressões das leis da castidade sejam uma necessidade, como hoje se apregoa levianamente. A Igreja Católica exige o celibato, a castidade das suas religiosas durante toda a vida, e apesar de tudo elas não adoecem. Pelo contrário, costumam viver mais tempo que as demais. É um fato. Quem é capaz de afirmar que é impossível conservar a pureza até o matrimônio, se elas a conservam durante a vida inteira? A isto volto a responder: não é verdade. Não é verdade que um organismo jovem, bem desenvolvido, seja incapaz de guardar continência. Não é verdade que alguém tenha adoecido em consequência de uma vida pura. Então, o que é verdade? 18º. Com o fogo não se brinca. É por uma pequena faúlha que sempre começa um grande incêndio. Aqueles que falam com o fim de seduzir-te, enervaram, pelo hábito de pecar, a sua força de vontade, a ponto de agora lhes parecer realmente impossível a vida pura. São esses que, julgando os outros por si, divulgam essas frases que têm ouvido tantas vezes e em que talvez acreditaste. É o momento de corrigires este modo de pensar. No Museu Nacional de Berlim, há um quadro comovedor que só pode suscitar pensamentos tristes a quem o contempla. No fundo de um precipício, entre horrorosos penhascos, corre espumante, vertiginosa, quase pulverizando-se, uma corrente da montanha. Sobre o abismo passa uma ponte que se vai estreitando de tal modo que termina por ser uma tábua estreita. Com a cara ardente, os olhos de fogo, um jovem cavalheiro atravessa a ponte. Não vê o precipício, não vê a estreita passagem. Não vê mais que uma coisa. Lá, no outro lado, sobre uma rocha, chama-o a fada sedutora, a feiticeira dos prazeres sensuais. Não a vê senão a ela. Para ela se dirige com fatal cegueira. Junto dele vai a morte, que sorri irônica e fria, levando na mão uma ampulheta. As areias já caíram, quase todas. O jovem cavalheiro está a chegar à prancha estreita. E um momento mais, e cai e precipita-se. Embaixo esperam-no as ondas espumantes, as fauces abertas, as fauces sem fundo do inferno. Sim, quem começou a pisar a senda da imoralidade, dificilmente poderá deter-se. Isto é que é verdade. Os antigos falavam de um monte no meio do oceano a que atribuíam uma poderosa força magnética. Diziam que se uma tempestade arrojasse um barco para junto das suas praias, este monte o atrairia com uma força tremenda, fazendo-o em bocados e submergindo-o no fundo do mar. Falavam também de sereias que, com seu canto feiticeiro, atraíam à sua ilha o viajante encantado para ali o sepultarem cruelmente no meio das ondas. Pois bem, aquele monte magnético não existe na realidade, nem tampouco as sereias. Mas a que começa a brincar com os incentivos da vida impura corre maior perigo que se tivesse de lutar contra essa força magnética ou seu canto. Esta é a verdade. E é verdade também que, se fossem mais severamente reprimidas as primeiras tentações, hoje a vontade não seria trapo roto, gasto, impotente diante da tentação. Ao princípio, esses desejos são sempre tímidos, sem grande veemência. É então que se deve ter vontade de aço, pois só assim não se terá mais tarde que arranjar falsas razões para desculpar o pecado. Todo mundo sabe que é possível dominar até as feras mais terríveis. O domador aventura a si mesmo a pôr a cabeça na boca do leão, e este não lhe faz mal. É bem mais fácil de dominar a paixão no princípio.
A tendência em si não é invencível. Só o é a tendência artificialmente excitada que a vontade enfraquecida não pode dominar. Não queres adoecer? Então por que introduzes no teu organismo os bacilos da febre? Não queres ter o tifo? Mas por que bebes água dos pântanos? Dir-me-ás com certeza. Mas se é a própria natureza que me instiga à vida sexual, como hei de sufocá-la? Lê o que respondo a tal dificuldade um professor de medicina da Universidade de Budapeste, Leon Lieberman. E agora respondemos ainda àqueles que, acreditando completamente nos instintos postos em nós pela própria natureza, afirmam que não pode ser nocivo darmos satisfação a uma coisa que a natureza pede. A estes respondemos que a natureza dotou o homem de vários instintos, cada um com o seu fim determinado, porque não basta um só instinto para os diversos fins da natureza. Um desses fins é a conservação da espécie humana. Por isso dotou o homem com instinto sexual. Outro dos seus fins é que a nova geração seja sã e que o indivíduo, como criador imediato dela, conserve a sua incoluminidade, a sua saúde. Mas por que a satisfação do instinto sexual, caminhando para a procriação, poderia facilmente causar detrimento ao outro fim? Por isso nos dotou também de outro instinto regulador do primeiro, que poderíamos chamar instinto de pensar. Os instintos tomados isoladamente são com frequência mentirosos. O convalescente de tifo sempre tem fome, até ao extremo de chorar e suplicar que se lhe dê um bocado de pão. O instinto da alimentação talvez nunca se manifeste em nós com uma intensidade tão grande como neste transe. E, no entanto, o que sucede se por comiseração cedemos às súplicas do doente e lhe damos o que pede? Expomos a sua vida ao maior perigo. Os seus intestinos, cobertos de chagas, ainda mal cicatrizadas, não resistem ao alimento apetecido. As feridas abrem-se novamente, e se um desses desgraçados chega a passar pela mesa de operações, vemos que foi justamente o alimento desejado que o matou, perfurando-lhe os intestinos. Quem não se sentiu instigado, uma vez ou outra, a beber um copo de água fresca ou banhar-se quando está a ofegar cheio de calor? Mas todos sabemos que as consequências fatais que pode acarretar uma imprudência nestes momentos. Por isso creio que não é necessário falar mais disto. Todos reconhecem a exatidão da nossa afirmativa. O instinto pode ser enganoso e pode necessitar de um freio. O animal faz tudo guiado apenas pelo instinto, e este que lhe foi dado por Deus para este fim não o faz errar o caminho. Mas em nós, as tendências estão subordinadas à luz da razão, e a voz da razão é contrária, muitas vezes, às exigências do instinto. 19. Aproveita a mocidade. Sim, a mocidade deve aproveitar-se e dela se deve tirar o maior partido possível, não dando rédea solta a todos os nossos instintos, mas sim trabalhando na formação do caráter, com seriedade santa, com perfeito conhecimento do que significam na vida os anos de adolescência. Se as forças jovens estão a ponto de estalar de tão tensas, se o teu coração palpita com veemência, ocupa-te em coisas sérias e aproveita as tuas energias de forma a cumprires de modo mais perfeito as obrigações diárias. Façamos todos por que floresça e adquira papel de guia o nosso eu superior, o nosso espírito, e que se exercitem em abnegação e obediência os desejos sexuais. Liberdade, independência, são palavras que seduzem a juventude. Realmente deve ser livre e independente, mas também prudente e sóbria. No mundo da moral, como no da natureza, há leis, e não é possível prescindir delas, pelo menos sem merecer castigo. Se ao escalar as montanhas vês um resguardo ao lado de uma passagem perigosa, por muito livre e independente que sejas, não gritarás indignada para ele:
Por que pões obstáculos à minha liberdade? E se apesar de tudo avanças e o forças, cairás no profundo abismo. Resguardo são as leis da moral. Podem produzir-te o efeito de um entrave aborrecido, mas, na realidade, são salvaguarda do desenvolvimento harmônico da tua personalidade e preservam-te das mais graves quedas. Aproveita, pois, a tua juventude, mas não enganando a lei moral. Sê senhora de ti e cumpre com uma vida pura a vontade sublime do teu Criador. Mais de uma vez soará aos teus ouvidos. Sufocar os instintos e estipar as más inclinações é ir-se contra a natureza. Contra a natureza? Os religiosos da Idade Média desbastaram florestas virgens, que eram produtos esplêndidos da natureza, mas fizeram-na para criar em seu lugar a civilização. Aproveita a vida, procura expandir-te. Ouvirás a cada momento de outros lados. Pois bem, Cristo também não te proíbe isso. Nem ele te ensina que deves viver afogada, coibida. O que ele exige é isso. Ainda que gozes a vida, não te manches no lodo. Para o alto, para o alto. Olha a roseira que viveu à vontade na sua juventude, quer dizer, a roseira que o jardineiro não podou. Terá forças para dar flores? Nunca, porque mal baratou, em renovos selvagens, as energias mais preciosas da sua juventude. Minha filha, tu és a jardineira responsável do jardim da tua alma. Oh, quantas raparigas gemem, no meio de soluços, e gritam a sua queixa em noites escuras, sem esperança. Por que é que ninguém me chamou a atenção a tempo sobre as consequências terríveis do pecado? Sobre o primeiro pecado, o primeiro, aquele. 20º. Pureza e saúde. Quero pôr-te de guarda contra certas teorias modernas que não será raro chegarem aos teus ouvidos. Teorias lançadas por alguns médicos, que por leviandade não me atrevo a escrever por ganância do lucro, falam dos males causados pela castidade. Como é natural, não poucas jovens acolhem com gosto a palavra desses doutores. Qualquer médico sério, porém, apelidará de curandeiros estes colegas. Geder arts der Sorrat, beget et infames verbrechen. Diz com todo direito o professor Zienzen. O médico que dá tais conselhos comete um crime infame. Quanto mal não tem causado a jovens bem-intencionadas essas teorias, segundo as quais uma rapariga que leve uma vida pura está condenada a adoecer e tornar-se histérica. Essas teorias têm penetrado de tal modo no ambiente juvenil que a pobre rapariga, sem se dar conta, começa a duvidar das suas convicções e, se alguma vez lhe dói a cabeça, o coração lhe bate mais apressadamente ou sente qualquer angústia ou mal-estar, pergunta com medo a si mesma: estarei a ficar histérica? Será uma neurose? Querida rapariga, não te deixes enganar por estas patetices. Nenhum médico digno deste nome será capaz de te aconselhar a impureza como remédio se o fores consultar. Antes, pelo contrário. Ainda, porém, que houvesse qualquer fundamento científico em semelhantes doutrinas, o maior tesouro na terra não é a saúde. O caráter, a dignidade e a retidão valem mais que ela. Supondo, pois, que te custaria alguns ligeiros e hipotéticos incômodos, seria lícito manchares a pureza da tua alma por causa de semelhantes enharias? Mesmo que isso se desse, permitir-te-ias pôr de parte a saúde da alma para evitar pequenos incômodos ao corpo? Mas não é verdade. Nenhum médico te provará cientificamente que a vida pura prejudique, no mínimo, a saúde. Não há um só trabalho de especialista, um trabalho sério, cujo autor se atreva a apresentar semelhantes afirmações perante a ciência. Não há um só médico dos que têm consciência da sua missão que possa apresentar com provas uma só doença originada pela observância da castidade. Acredita-me.
não o encontrarás em toda a face da terra. Ao contrário, há milhares de livros que tratam dos espantosos destroços causados pela vida impura. É certo que há médicos tão pouco escrupulosos que não têm repugnância em explorar as inclinações sexuais da juventude logo que o negócio lhes corra. E nas suas consultas privadas, tácita ou abertamente, aprovam as transgressões da moral. Não te será difícil verificar, no entanto, que tem um parecer muito diferente àqueles que, em nome da ciência e apoiados no rigor dos fatos, são as primeiras autoridades na matéria no nosso país ou no estrangeiro. 21º. Que diz a ciência médica? Talvez que alguma jovem te sopre ao ouvido. Bom, as coisas são muito diferentes. Não está mal o que se diz neste livro, mas é claro, os sacerdotes e as freiras têm que falar deste modo. Ah, sim? Então quem diz isso são os sacerdotes e as freiras, não é verdade? Se não te aborrecer, lê os seguintes depoimentos de alguns médicos exímios de fama mundial e que, por certo, não são sacerdotes. O Dr. Herberts, médico de Nuremberg, diz: devemos afirmar energicamente que todas essas afirmações são falsas. A perfeita continência não causa o menor dano. Aquele que sustenta opinião diferente ou está equivocado, ou então procura vãs desculpas para encobrir as suas próprias faltas. E haja-me permitido fazer constar aqui outra coisa. A continência absoluta é possível, não só corporal, mas também espiritualmente. Para isso, não é unicamente o corpo que há de estar aliado de semelhantes atos, mas também a imaginação. Sim, a vida pura é possível, e não só possível, como também muito saudável. No segundo Congresso Internacional, que os médicos do mundo inteiro celebraram de 1 a 6 de setembro de 1902, em Bruxelas, para tratar de higiene e de moral, tomou por unanimidade a seguinte decisão: deve-se ensinar, principalmente à juventude, que a vida pura não prejudica, no mínimo, a saúde. Antes, é muito recomendável, sob o duplo aspecto higiênico e médico. O Dr. Sublett diz: é possível viver castamente sem que daí advenha qualquer perigo. A vida moral pode acarretar muitos males. A vida imoral pode acarretar muitos males. A continência, nenhum. Demonstra o simples fato de que as enfermidades por excessos sexuais são tratadas em volumosas obras médicas, enquanto as originadas pela vida casta ainda estão esperando um escritor que lhes dedique um livro. A Faculdade de Medicina de Cristiânia publicou o seguinte manifesto: a afirmação propagada nesses últimos tempos por certos indivíduos e repetida também pela publicidade na imprensa e em reuniões, de que a vida moral e a continência são prejudiciais à saúde, segundo a nossa experiência unânime, carece de fundamento. Não conhecemos nenhuma doença ou debilidade da qual seja lícito ou possível afirmar que tenha sua origem numa vida completamente pura e regrada. Assinado, professores da Faculdade de Medicina da Universidade de Cristiânia. O Dr. Mantegazza, filósofo italiano, diz: as bênçãos de uma vida casta são experimentadas por todos os homens, especialmente os jovens. A memória é fácil e tenaz, o pensamento vivo e fecundo, a vontade forte, o caráter adquire têmpera de aço. Nenhum cristal, ao decompor a luz, pode mostrar o ambiente com cores tão celestiais como o prisma da pureza, que projeta as cores do arco-íris sobre todas as coisas do mundo e comunica uma felicidade sem nome. Osterlen, na sua obra intitulada Handbuch der Hygiene, Manual de Higiene, diz: o jovem e a jovem devem aprender a guardar continência até que chegue o seu tempo. Não lhes custará fazê-lo se meditarem nesta verdade. Todo o seu futuro, principalmente a felicidade do seu matrimônio,
depende da vida que tenham levado na sua juventude. Importa instruir, portanto, aos jovens, mostrando-lhes que o rico galhardão da continência é uma saúde florescente, uma robusta energia de atividade, uma consciência varonil. Dr. May diz: na minha prática, de cerca de 30 anos, tenho tido ocasião de ver inumeráveis vítimas da imoralidade. Pelo contrário, não vi uma só vítima da moral. O Dr. Harrus Lagos diz: não somente no seu conjunto, mas também nos problemas que estão mais ligados à vida sexual e conjugal, os postulados higiênicos e morais seguem tão paralelos, são tão idênticos, que a pureza sexual, os deveres de fidelidade conjugal, o anátema contra a supressão artificial dos filhos, contra o aborto, contra a teoria do filho único, que são, por um lado, mandatos religiosos, morais, soam, por outro lado, aos ouvidos do médico, como dogmas de higiene. De tal modo que, pelo seu conteúdo ideológico, as graves afirmações teóricas do médico a respeito dos perigos, desvios da vida sexual e matrimonial, parecem alocuções de propaganda moral relatadas conforme a ideologia da ciência médica. Com que gravidade escreve o grupo feminino da Associação Nacional de Médicos Húngaros? Em nome das faculdades cristãs, cuja fé e saber te enviam unanimemente esta mensagem, quisera gritar-te para que o ouças durante toda a tua vida, no meio de todos os murmúrios da sedução e da adulação. Não é verdade que a vida casta tenha consequências nocivas. Não há um só médico honrado e competente que possa numerar uma única enfermidade causada pela continência. Se há estados nervosos cuja causa, segundo alguns, seria a continência sexual, esses estados nunca se apresentam em pessoas de pensamentos puros e que afastem as imagens obscenas da fantasia, mas somente naqueles que, com leitura, companhias, etc., excitaram a sua imaginação e os seus nervos e se abstiveram depois do ato, unicamente por medo das consequências imediatas. Por outro lado, cada médico pode dar uma extensa lista de pessoas desgraçadas que vão povoando os manicômios, os institutos para cegos, os cárceres, por culpa própria ou por culpa dos próprios pais. Aí tens uma breve ontologia de manifestos lançados por médicos sérios. Repito, esses manifestos não procedem de sacerdotes nem de freiras, mas de médicos de primeira categoria. Junta agora aquele mar de misérias e doenças, que são corolários da vida impura, e medita que a maldição de um só pecado é expiada durante largos anos por milhares e milhares de pessoas que talvez cheguem à ruína completa espiritual e corporal. Medite e poderás responder aquelas pessoas que aregam diante de ti sobre a impossibilidade e as influências nocivas da vida casta. Mostra-lhes os numerosíssimos hospitais e manicômios em que sofrem aos milhares as pobres vítimas da impureza. E pede-lhes, por tua vez, que te indiquem, se puderem, um só hospital em que se submetam a tratamento os que adoeceram por causa da castidade. Que te indiquem um, basta um. E o que vemos no campo individual, observamo-lo também na vida dos povos. A história conhece grandes povos que chegaram à decadência pela imoralidade, mas não se conhece um único que haja perecido por causa de seus bons costumes. 22º. Deus e a natureza. Não pode ser de outra maneira. Tens visto que as leis santas do Criador exigem castidade completa antes do matrimônio. Não hesito em afirmar, se Deus tivesse dado leis cujo cumprimento escrupuloso pudesse prejudicar alguém, então estaria em contradição consigo mesmo. Isto é impossível. Não se manifesta com luz meridiana o castigo de Deus no fato de que justamente aquela força criadora, que aproveitada segundo a santa vontade do Criador, seria fonte de nova vida, se transforma, por abusos pecaminosos, em instrumento de desgraça e extermínio
de inumeráveis vidas humanas? Pode a natureza levantar a sua voz do modo mais eloquente contra as relações impuras que, fulminando contra a vida imoral, tão espantosas desgraças? A natureza defende-se, defende as suas sagradas leis da maneira que pode, com um exército formidável de milhões e milhões de bacilos. E não é a casualidade, mas sim expressão inequívoca da voz da natureza, o fato de que só a vida pura, ou o matrimônio legítimo, ordenado, santo, pode preservar-nos com segurança dessas e doutras enfermidades. Por outro lado, há uma razão muito especial que deve levar a mulher a guardar o seu coração. Entre os seres criados, só ela recebeu de Deus os dons de ternura e a abnegação necessárias para ser mãe. Esses sentimentos são tão fortes nela que um pequenino qualquer recebe muitas vezes a doçuras do seu carinho. Diga-nos tantos pobres órfãos desprotegidos da sorte, a quem uma alma feminina tomou sob sua proteção. Como cantou o poeta: toda mulher, por Deus assim ter querido, traz em seu peito um filho adormecido. Pois bem, querida rapariga, permite-me que volte a repetir. Da tua pureza dependerá a glória de Deus, o futuro da pátria, a saúde e a alegria dos filhos de amanhã, a felicidade do teu lar. De ti depende que os teus filhos te aclamem. Bendita a mãe que Deus me deu. Sentiria profundo pesar de que pensasses como certas raparigas modernas, para quem uma criança é um estorvo, uma impertinência, o que sonham para o dia de amanhã com um matrimônio sem filhos ou então só com um ou dois. Isto não é cristão nem natural. A rapariga que assim pensa é uma egoísta. Não perdoará nada que perturbe a sua comodidade e gozo. Inclusive fará a sua desgraçada vítima o homem com quem partilhar a vida. Contrariando de tal modo a natureza, aparece diante da razão humana como um ser antinatural, um monstro. Mesmo no que respeita às legítimas aspirações e desejos, ela deve ser pura, querendo o que Deus dispôs para a mulher, isto é, o matrimônio para a propagação da vida e não apenas o gozo sensual. Pensar de outra maneira é ir também contra a natureza e, por isto, uma imoralidade. Contra essas raparigas que desdenham dos pequeninos, levanta-te tu, jovem leitora, e diz-lhes que se deve querer o que o céu dispõe, que se deve aceitar a vida como Deus a fez e a missão da mulher com todo entusiasmo e fidelidade. Se fores para o matrimônio com intenções diferentes, previno-te de que a natureza se vingará. Guerra às mulheres que não querem ser mães, nem de espírito nem de corpo. São o expoente mais significativo da decadência de um povo. São a fonte da maldição de Deus. 23º. Quem é que não pode ser casta? A jovem que unicamente quer abster-se do ato exterior, mas se entrega a pensamentos obscenos e consente em desejos impuros, cedo ou tarde chegará aos fatos. Porque neste terreno não se para a meio caminho. O corpo e o espírito estão tão intimamente ligados e todas as quedas deste influem na debilidade daquele. Neste ponto não se pode ser condescendente, não se pode contemporizar. Não podemos ficar tranquilos dizendo: chego somente com o pensamento até o ponto em que ainda não há pecado, e não dou nem mais um passo. Impossível. Aqui, refletidamente, é impura em seus pensamentos, e nele se compraz, é como se de fato tivesse cometido pecado. Juvenal escreve nas suas sátiras: quem vai ruminando no seu interior um crime oculto, já é réu deste crime. Por tal motivo, é de grande importância conservar puros os pensamentos. As imagens obscenas, os pensamentos impuros, podem transtornar o organismo, porque a excitação se transmite do cérebro à medula espinhal e daí aos órgãos sexuais. E o instinto excitado reclama em altos gritos a ação imoral. Claro está que não pode sufocar o incêndio abrasador,
Mas não foste tu que fizeste saltar a primeira faísca? Lê o que escreveu a este respeito um célebre professor de medicina da Universidade de Pázmány, de Budapeste, o Dr. Lienberman. Os leigos acreditam frequentemente que, uma vez excitado o instinto sexual, é necessário dar-lhe satisfação, sob pena de se prejudicar a saúde. É isto verdade? A continência não tem consequências nocivas que mereçam tornar-se em conta seriamente. Ao contrário, a incontinência, pela natural comoção do sistema nervoso, pode produzir alterações que se manifestam principalmente em desordens do cérebro e da medula espinhal e, consequentemente, em anomalias do sistema nervoso e da atividade. E não se diga que há bastantes pessoas que, levando uma vida licenciosa, são, apesar de tudo, sãs e robustas. Estes exemplos nada provam. Confesso que não repugna haver alguém de constituição tão extraordinariamente forte que aparentemente possa malbaratar a sua saúde durante algum tempo. Mas temos de pensar que ninguém sabe de antemão até que ponto chegam as suas forças. Com todo direito, pode perguntar se a tal pessoa robusta ou sã, se não o seria muito mais tendo levado uma vida moderada. Por outro lado, não nos devemos fiar demasiado na saúde aparente ou suposta, pela simples razão de que, em geral, não nos sentimos muito inclinados a reconhecer os nossos defeitos corporais ou espirituais. Pelo contrário, somos até muito propensos a ocultá-los e a aparentar com frequência, por vaidade ou orgulho, que as nossas qualidades são melhores do que na realidade. Quem vive sobriamente e cumpre rigorosamente os seus deveres, trabalha com seriedade e corta as companhias frívolas, as leituras licenciosas, as obras teatrais de mau gosto, desprezando-as como coisas que fazem um negócio vil com a sexualidade e as paixões. Sentir-se-á muito pouco molestado por excitações rebeldes e, com um pequeno esforço de vontade, poderá facilmente vencê-las. Sabias que em ti dorme uma fera? Por que a despertaste? Sabias que o teu pensamento é como a pólvora? Por que brincaste com o fogo? Sabias que não é permitido estourar foguetes em certos lugares? Por que o fizeste? 24ª. Pura de corpo e alma. Queridas raparigas, ponderai seriamente nas consequências fisiológicas e psicológicas dos pensamentos impuros, dos desejos não satisfeitos. Os atos inibidos ou coibidos não suprimem a energia psicológica que deles é causa e que tende a descarregar para o exterior por atos diretos ou reflexos. Se quereis viver sã de corpo e alma, se quereis o equilíbrio do vosso sistema nervoso, evitai os pensamentos e os desejos proibidos que levam à ação, porque todos sabemos, e a psicologia do subconsciente já o demonstrou, que nenhum ato interior morre totalmente em nós. Muitos desarranjos nervosos não são devido à violência da luta da natureza, mas sim ao fogo terrível dos pensamentos e aos desejos que penetram como líquidos corrosivos na psicologia espiritual e corporal do subconsciente, fazendo gastar enormes tesouros de energia para alimentá-los na sua tendência irresistível da realização. E então vêm as quedas, os estados histéricos, a misantropia, o mau gênio no trato social, etc. Não é, pois, a pureza a causa de doenças, mas sim o pretender ser pura de corpo, sem sê-lo também de alma. Quando a rapariga na sociedade que frequenta, nas suas leituras ou assistindo às obras teatrais e películas obscenas, peca interiormente contra a pureza e consente que os seus pensamentos se transformem em tiranos, não há dúvida, essa não será há muito tempo casta nos seus atos. Mas que a jovem pura, nos pensamentos e no seu conceito da vida, lhe seja impossível permanecer casta, ou que sua saúde seja prejudicada por isso, no mínimo, nego absolutamente. Não é verdade.
quia in aeternum